Professor, então, assim, na nossa consciência existem três pessoas diferentes. O id, o ego e o superego. E o equilíbrio entre esses três é que faz a gente viver melhor? Ou então ter uma consciência melhor? Isso. Porque o senhor está falando de três pessoas totalmente diferentes, né? Não é que são três pessoas diferentes, né? Freud chamou isso de constituição do nosso aparelho psíquico, né? Sim. Ele é dividido em três. Então, porque assim, para explicar de outra forma, isso foi uma forma mais didática que o Freud encontrou para explicar como nós somos constituídos, né? Porque seria difícil compreender isso. Então, assim, esses três, eles estão dentro de nós, né? Ok. Mas, do ponto de vista psicanalítico, esses três, eles são um. Mas Freud dividiu para dizer o quê? Que dentro desse um organismo, claro que é uma instância virtual, né? Não é física. Dentro dessa instância virtual, existe os membros e cada membro tem uma função. É como um corpo. Nós temos a cabeça, o braço, a mão, por exemplo. Temos 5 dedos, né? Então nós temos as pernas. Então assim, é só um corpo, mas esse corpo é dividido. E cada parte desse corpo tem uma função. Então, o id é aquele que deseja fazer sem pensar nas consequências. O ego é aquele que vai observar todo o cenário interno e externo e vai tentar colocar o sujeito em contato com a realidade com o menor dano possível. O superego vai imprimir dentro desse sujeito as leis morais, sociais e as crenças que ele acha que é certo. Agora, isso do ponto de vista psicanalítico. Agora, quando a gente olha para uma linguagem mais espiritual, oriental, nós vamos ter uma compreensão mais ampla, não invalidando a teoria psicanalítica, mas uma compreensão mais ampla. Por exemplo, aí nós adicionaríamos a consciência pura, que eu já trabalhei com vocês no outro seminário. Então vejam só, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês dentro dessa perspectiva entre psicanálise e espiritualidade. Vejam só, a consciência ela não tem forma. Isso é um ponto. Ela não tem forma. É uma inteligência. Então, para a consciência poder evoluir, ela precisa se perceber. Mas a consciência não consegue se perceber se ela não tiver uma forma. Porque a consciência é informe. Ela não tem forma. Ela é uma inteligência, uma energia. Então, como que a consciência faz para evoluir? Como ela faz para se perceber? Porque a inteligência por si só, informe, no estado informe, impalpável, não pode se perceber. Então a inteligência faz o quê? Cria um mecanismo que é condensar a matéria para ela poder acoplar essa matéria, para estar inserido dentro dessa matéria. Então a consciência só vai conseguir se perceber a partir de um estado de matéria, de um estado físico. E as formas dela se perceber, de se manifestar nesse estado físico, é por meio do ego. Por isso que eu falei naquele seminário que o ego não é de todo ruim. Porque existe uma função primordial de suma importância para a própria consciência. Porque sem o ego, a consciência não pode se enxergar. Então, quando se fala da dissolução do ego, é no sentido de domar, de trabalhar esse ego, de desapegar. Porque o ego, quando nós estamos aqui na forma física, a função do ego é o quê? É se apegar à matéria, porque nós estamos em matéria. Então, a única forma dessa consciência pura, que nunca morre, que já falei para vocês, se perceber, se ver, é por meio do estado da matéria. E aí nós temos o id, o ego e o superego. E a partir do id, o ego e o superego, essa consciência vai começar a se perceber nos desejos,
nas memórias, nos impulsos, e como ela pode observar esse ego agindo por meio da matéria. Ou o id, o ego, o superego por meio da matéria. Deixa eu ver se fica mais claro. Por exemplo, você é uma consciência, Judete. Você é uma consciência. Você sabe que é uma consciência, mas não consegue se perceber, porque você não tem forma. Então, se você não tem um corpo físico, como você vai se perceber? Então, a única forma de você se perceber é criando um corpo físico. Aí você vai poder se olhar. É tipo assim agora, você tem um corpo físico, mas você não consegue se perceber como você é, como é a sua aparência no seu rosto. A única forma de você se perceber é criando uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Um espelho. Então você pega um espelho e coloca na sua frente. Quando você coloca esse espelho na sua frente, você vê o seu reflexo ali. Então, nesse momento, você se percebe, percebe as características, a sua forma que você tem. Mas o grande lance é, esse espelho não é você. Você é o que está por detrás do espelho. Então, o espelho que você está vendo, a imagem que você está vendo refletida no espelho é o ego. E você é aquilo que está por detrás do ego, algo informe, uma inteligência pura, que não pode ser tocada, não é palpável, porque é uma energia muito sutil. Então, esse espelho, essa ferramenta que você criou para poder se observar, para poder se perceber, se movimentar, foi um instrumento que a tua consciência criou para poder se olhar, se analisar e se melhorar. Ou seja, aí é isso que a espiritualidade vai falar, que nós estamos aqui para evoluir. Porque a consciência não consegue evoluir por si própria, no estado informe. Então precisa criar por meio de uma inteligência cósmica, que criar o quê? Uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Um estado de matéria. Que estado de matéria é essa? Um corpo físico. Para atuar de maneira inteligente sobre esse corpo físico. E a partir da meditação, do autoconhecimento, do yoga, da análise, você, por meio desse processo, você vai conseguindo cada vez mais desapegar do plano físico e acessar esse estado de paz, esse estado de consciência pura que você é. Ainda que esteja por meio desse veículo da matéria.